a minha sensação nesse período de teste é que esse cara aqui só não ultrapassa esse aqui porque a Apple mete o pé no freio desse cara aqui. E aí a minha pergunta é, deu certo? Vai, momento confissão. Eu escorreguei algumas pouquíssimas vezes. Dias? Quantos dias? Horas? Ah não, horas. Horas. Isso me surpreendeu. Isso é uma coisa que, se você teve, como eu já tinha no passado, experiência com o iPad, eu era muito cético, você sabe, de conseguir ficar longe do meu menino aqui e passar mais tempo aqui perto do que eu chamei do meu caderno digital. É um elogio, eu amo o caderno. Mas eu escapei de verdade algumas poucas horas. Eu acho que não encho na mão os episódios que eu precisei escapar nesse pouco menos de um mês aqui de jornada que a gente teve para testar esse iPad. E foi uma coisa bem pontual no momento que a gente estava ali precisando revisar algumas premissas do orçamento, que aqui Excel. Aqui eu estava apanhando do Excel. Tentei dar uma trapaceada aí pro Google Sheets, mas estava muito limitado. Aí eu falei, cara, preciso resolver logo e voltei pro MacBook, mas foram coisa de horas, assim. Eu acho que também tem uma coisa que a gente veio conversando recentemente, que assim, nesses cargos como o seu de liderança, a gente começa a observar também uma atitude do líder muito mais no consumo, né, da informação do que na produção dela. Como que você viu isso? Não, isso eu acho que é um ponto super interessante, né? Porque aqui na Plugify a gente adota e incentiva a possibilidade de manter um modelo híbrido de trabalho para muitas das empresas ao longo do Brasil, e a gente suporta toda essa estrutura. Usando o iPad, eu me vi em algum momento numa coisa que eu sentia muita falta do trabalho remoto, que é o bom e velho quadro mágico, aquele quadro branco em que você fica desenhando o fluxo e discutindo. Cara, eu fiz uma reunião, eu deveria ter gravado. Essa entrou para a história aqui, hein? Desenhando ali as ideias que a gente ia construindo, falando, não, mas então você está falando isso, isso e isso. Desenhava, a pessoa, não, Dani, corrige esse fluxo para cá. E, cara, com uma sensação nítida de que estava todo mundo dentro da mesma sala, ideando ali coisas muito interessantes, e isso eu falo que eu só tive através do iPad. Eu não teria essa sessão mais criativa, colaborativa, online, se fosse pelo MacBook. Eu falo assim, para esse momento criativo foi de verdade transformador, assim. E até meio balizando um pouco da decisão e do que eu fiquei com a sensação, dependendo para onde você quer levar o seu dia a dia, para onde você precisa, né? Onde que é mais importante o seu papel, talvez o iPad te traz um ferramental muito mais interessante até do que o meu MacBook Pro aqui que eu tenho, que é uma baita de uma máquina, mas a maioria das coisas, o que me chamou muito a atenção é que ele está muito próximo do MacBook Pro. Para um monte de rotinas que eu falei, Clema, não vai chegar. Agora, com esse kitzinho da caneta e esse Magic Keyboard, a maior parte das coisas ele é a mesma máquina, mais legal de usar, e tudo funciona, assim. A única coisa que me pegou foi o tema do Excel. A gente tem que fazer uma pequena observação aqui que é muito importante. A Plugify faz parte do programa de empresas da Apple, então a gente tem acesso às ferramentas Apple Business Manager e através dela a gente tem acesso aos betas, né? Então aqui na Plugify a gente está rodando no iPad do Dani a versão beta do iPadOS 26. Então, basicamente, a gente vem experimentando um iPad que para muita gente ainda não é realidade, que é basicamente o iPad que você vai ter um comportamento muito próximo de telas, janelas e até da forma das janelas, com esses 3 botõezinhos, né, vermelho, laranja, vermelho, amarelo e verde, né? Sim. Que faz com que o iPad seja de fato uma ferramenta muito parecida com o Mac. E aí eu acho que
pergunta final que não quer calar. Você não vai fazer isso. Vou. Você não vai. Eu prometi que eu ia, então tem que ser fiel à proposta. Se você tivesse na situação de escolher ou um ou outro, qual seria? Quanto Poderoso. tempo eu tenho para pensar aqui? Não sei. Do ponto de vista de produtividade, atingimento de resultado, performance, Eu vou fazer uma... CAPEX, né? Acho que é importante. Sim. Eu vou fazer... Acho que CAPEX é bem parecido o custo dos dois, né? Porque depois... Vamos conferir, vai estar aqui na tela, ó, o preço dos dois kits, mas do que eu lembro de cabeça, o investimento dos dois é bem parecido. Esse aqui é um M2 Pro, que é o que está aqui comigo hoje. Esse aqui é o M4 iPad. Depois a gente vai subir aqui, ó. Quanto que dá cada um? Qual que é o custo desses dois dispositivos? Eu vou dar uma organizada nas ideias antes de falar o meu veredito, porque eu vou fazer essa... Eu sabia que essa pergunta ia chegar e que ela ia ser difícil de responder. Eu acho que para os momentos em que eu dependi muito mais de organização pessoal, criatividade, e pensar em iniciativas de impacto, eu acho que esse cara me atendeu melhor. No momento em que eu estava me preparando para a reunião de conselho, fazendo algumas revisões orçamentárias, e aí eu precisava bater premissas dentro de algumas planilhas maiores, o Excel aqui me deixou na mão e eu precisei cometer a traição ao nosso desafio. Tinha uma reunião de conselho pela frente. Foi uma traição de horas só. Mas eu precisei voltar para cá. Eu acho que se eu fosse para um único dispositivo, agora eu não vou enrolar você que ficou com a gente até o final dessa série. Se eu tivesse que escolher um só... Nossa, cara. Dói. Eu aposto que ele vai terminar assim. O ideal são os dois, mas vamos lá. Lógico, né? Mas não foi essa a pergunta. É um ou outro. Exato. Então... Como é um ou outro, eu acho que eu ficaria com o iPad. Por incrível que pareça, eu tô assim com uma dor no coração e pensando como é que eu resolveria o Excel. Mas eu acho que se eu fosse ficar só com um, dado que o meu principal impacto aqui é essa colaboração, interface com o time de marketing, vendas, sucesso do cliente e o tipo de dia a dia que eu tenho, por exemplo, o BI é melhor eu usar aqui, gosto mais de usar aqui, eu acho que eu apostaria no iPad como ferramenta única para o meu trabalho. Respondido. Eu acho que nessa nota a gente encerra o nosso ciclo aí de série sobre o iPad. Obrigado, viu? Boa, Dani. Vamos nessa. Falou, galera.